Oi, turma do livro Palavras de Vida Eterna, Chico Xavier e Espírito Emmanuel. Hoje a mensagem é do capítulo 24, Liberdade em Cristo. Estais, pois, firmes na liberdade com que o Cristo nos libertou e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Paulo. Meditemos na liberdade com que Cristo nos libertou das algemas da ignorância e da crueldade. Não lhe enxergamos qualquer traço de rebeldia em momento algum. Através de todas as circunstâncias, sem perder o dinamismo da própria fé, submete-se valoroso ao arbítrio de nosso Pai. Começa a missão divina descendo da glória celestial para o estreito recinto da manjedoura desconhecida. Não exibe uma infância destacada no burgo em que se acolhe a sua equipe familiar, respira o ambiente da vida simples, não obstante a luz sublime com que supera o nível intelectual dos doutores de sua época. Inicia o apostolado da Boa Nova sem constranger as grandes inteligências a lhe aceitarem a doutrina santificante, contentando-se com a adesão dos pescadores de existência singela. Fascinando as multidões com a sua lógica irresistível, não lhes assula qualquer impulso de reivindicação social, ensinando-as a despertar no próprio coração os valores do espírito. Impondo-se pela grandeza única que lhe assinala a presença, acenam-lhe com uma coroa de rei que ele não aceita. Observando o povo jugulado por dominadores estrangeiros, não lhe aconselha qualquer indisciplina, recomendando-lhe, ao invés disso, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Sabe que Judas, o companheiro desditoso, surge repentinamente possuído por desvairada ambição política, firmando conchavos com perseguidores da sua causa sublime, contudo não lhe promove a expulsão do círculo mais íntimo. Não ignora que Simão Pedro traz no âmago da alma fraqueza com que o negará diante do mundo, mas não se exaspera por isso e ajuda-o cada vez mais. Ele que limpara leprosos e sarara loucos, que restituir a visão dos cegos e o movimento dos paralíticos, não se exime à prisão e ao escárnio público, à flagelação e à cruz da morte. Reflitamos, pois, que a liberdade, segundo Cristo, não é o abuso da faculdade de raciocinar, empreender e fazer, mas sim a liberdade de obedecer a Deus, construindo o bem de todos, ainda mesmo sobre o nosso próprio sacrifício, porque somente nessa base estamos, enfim, livres para atender aos desígnios do Eterno Pai, sem necessidade de sofrer o escuro domínio das arrasadoras paixões que nos encadeiam o espírito por tempo indeterminado às trevas expiatórias. Pois é, exemplo maior de amor a gente não teve. E acho que não vai ter assim tão cedo na Terra um ser tão especial quanto Jesus, né? Nós sabemos que estamos passando por uma transição planetária, é fato. Tudo leva a crer que tudo vem melhorado, né? Apesar de não parecer, nós estamos evoluindo. Só que um ser perfeito, maravilhoso como Jesus, eu ainda estou para ver, né? A gente pode entender aqui pelo texto, né, que a liberdade que nós tanto desejamos, ela não está em sair de casa, sair da casa dos nossos pais, em casar, depois sair do casamento, criar um filho, né? Tudo a gente fala assim, primeiro a gente fala, eu quero namorar, tá namorando, termina o namorado, fala, ufa, graças a Deus, liberdade. Ah, eu quero casar, casou, terminou o casamento, ufa, graças a Deus, tô liberto. Tem um filho, o filho foi criado, ufa, agora tô liberto, porque meu filho agora é por conta. A gente pensa que isso aí é liberdade, né? É a gente poder fazer o que bem entende. E Jesus mostra que não, que ser liberto é aceitar as vontades do nosso Criador. Muitas das vezes a gente não sabe qual é a vontade do Criador em relação a nós. A gente fica perdido, né? Porque o mundo oferece pra gente uma série de coisas bacanas, legais, gostosas. Outro dia eu estava com um grupo de crianças e eu falei para eles, a droga, ela deve ser gostosa. Nunca experimentei, mas deve ser bom. Porque se não fosse bom, ninguém ficava nela. Deve ter um gosto bom, deve ter uma sensação boa, alguma coisa nesse sentido. Então tá aí, o mundo tá oferecendo coisas boas, gostosas, mas nem tudo convém a gente usar, a gente querer, porque aquilo vai privar a gente da nossa real liberdade, né? A bebida,
dá uma sensação para algumas pessoas de relaxar, para outras de alegria, para outras de euforia, para outras até ajuda na tristeza, faz chorar. O sentimento que você tem, a bebida vai apenas fazer com que ele extrapole, né? Ele te dê coragem de mostrar às pessoas aquilo que você está sentindo. Então, é uma forma gostosa de você se expor, se expressar? Sim, quem vai falar que não? Só que ela vai te escravizar. Você vai precisar dela sempre, quando você quiser expor o seu sentimento. Quando você quiser extrapolar, quando você quiser desabafar. Sendo que um bom amigo, uma boa mãe, um pai, uma esposa, uma companheira, um companheiro, poderia estar fazendo esse papel e não iria te escravizar, né? A gente procura artifícios para que a gente se sinta liberto e, na verdade, a gente vive escravo das nossas escolhas. E Jesus mostra que tudo o que ele fez, né? Ele foi maravilhoso, porque quem aqui ia conseguir perdoar o Judas, sabendo que ia ser traído? Quando a gente começa a perceber que o companheiro ou a companheira está fazendo alguma coisa que não está ligado ao relacionamento, que ele está querendo dar o pulinho fora do relacionamento, que ele está mentindo para você, que ele está omitindo para você, você já quer se ver livre da pessoa. Você quebra o pau com aquela pessoa, às vezes, para não se livrar dela, porque você acredita na mudança dela. A Patrícia é assim. A Patrícia, quando percebe que alguém está querendo driblar ela, está querendo mentir para ela, omitir, ela briga. E aí é incontáveis dias de briga, são dias e noites de briga. E pergunta se lendo, estudando, a Patrícia muda. Porque eu tô escrava a esse jeito tosco de ser. Tá certo ser assim? Lógico que não. Tá errado, eu sei que tá errado. Eu faço a pessoa que tá comigo sofrer e sofro demais. Porque eu não quero que o outro faça a coisa errada. Só que a escolha do outro é do outro. Aí eu vivo dizendo assim, nos relacionamentos, principalmente, eu falo, gente, a escolha é sua. Se tá me trazendo algo de ruim, você tem que parar com essa escolha se quer ficar comigo. Ou então, siga teu caminho. Mas a pessoa às vezes não consegue fazer isso. Ela quer estar do lado do outro e ao mesmo tempo ela quer ter aquela liberdade. A nossa liberdade não é isso, não é passar por cima do outro. A nossa liberdade não é fazer o outro sofrer. A nossa liberdade às vezes é de se conter no próprio sofrimento, para que o outro seja feliz. É a doação, é o amor verdadeiro, é esse. Muitas das vezes eu me pego nisso. Eu falo, meu Deus, eu tô doando tanto e eu tô recebendo tão pouco. Por quê? Aí vem, né? Ontem o Evangelho falou, né? Causas das aflições atuais. Ontem, na hora que eu li o Evangelho, parecia que eu estava sendo esmurrada, né? Falei, meu Deus, eles não dão tapa, eles não dão puxão de orelha. Eles acham que eu sou aquela bolinha de boxe e pá, né? Através do texto eu tomei tanto cacete ontem que vocês não têm ideia. As causas atuais das aflições são nossas, as nossas escolhas. Por que a gente está sofrendo agora? Porque a gente escolheu coisa ruim agora. E nada faz a gente mudar o caminho, nem mesmo o sofrimento. A pessoa que é tosca, ela vai continuar sendo tosca enquanto ela não se dobrar. Depende dela, não depende de fator externo. Depende que ela queira fazer algo diferente na vida dela, mudar os rumos. Você tá batendo naquela tecla, tá dando errado. Meu, cai fora, vai numa outra. Mas a gente é teimoso, né? Como diz um texto que eu acabei de ler deste livrinho aqui, né? Para os meus amigos. Nós somos rebeldes. Nós reclamamos o tempo todo. E o reclamar, o que ele é? Quando você fala, clama a Deus, né? Você está pedindo a Deus. Quando você reclama, você está clamando duas vezes. Significa duas vezes. Então, quando eu reclamo, eu estou duas vezes clamando por aquilo. De uma forma negativa, não de uma forma boa. Então, se você quer ser liberto de verdade, não tem outro caminho a não ser seguir os passos de Jesus. É fácil? Eu sempre faço essa pergunta. Claro que não. Se fosse fácil, a gente não estava aqui estudando. Se fosse fácil, a gente estaria num planetinha melhor. Seríamos espíritos mais puros. Então, a gente pena pra caramba porque nós somos rebeldes. Nós somos aqueles espíritos teimosos que querem as coisas do jeito nosso. E o nosso jeito, às vezes, não condiz com o jeito de Deus.
Estamos longe ainda da divindade. O Pai olha por cada um de nós, mas a gente nem sempre olha para Ele. A gente nem sempre de verdade quer Deus na vida da gente. A gente busca isso, mas ao mesmo passo se aparecem as tentações do dia a dia, como eu comecei a falar, questão da bebida, questão da droga, questão das más companhias, os lugares mais sórdidos, nós gostamos. Se aparece uma reportagem, eu já faz muito tempo que eu não assisto televisão aberta, mas se aparece uma reportagem na TV que fale sobre o plantio de novas árvores em determinado local, não dá audiência. Mas se falar que morreu 2, 3 pessoas em determinado local, fica todo mundo ali, olhando passo a passo, até o momento da prisão, né? Estamos em busca do meliante. Aí fica aquela perseguição policial e a TV aproveita aquilo para fazer um sensacionalismo e a gente fica ali esperando o momento da prisão do indivíduo. O nosso coração vai até batendo mais forte, mas de forma negativa. A TV induz a gente, porque é um lugar que consegue pegar em massa. Não pega um ou outro assistindo, é massa. É o Brasil inteiro parado naquele canal, naquele programa. E as trevas normalmente utilizam esses canais. Os evangélicos cansaram de passar esse recado. Não é de hoje que os evangélicos falam, gente, televisão dentro de casa tem que tomar cuidado. Alguns nem televisão têm. E eles estavam errados quando eles tiraram a televisão dentro de casa? Não que a gente tem que fazer isso, não estou dizendo que tem que fazer, mas que tem que ser vigilante. Porque se a gente não consegue se vigiar, a gente consegue vigiar uma televisão, a gente consegue vigiar um celular na mão de um filho nosso. Nem a gente consegue se vigiar. Quando a gente vê, a gente está vendo besteira. Outro dia, eu estava, uns 2, 3 dias atrás, eu estava no Facebook. E lá eu brinco muito com o pessoal, a gente fica falando nada com nada, só dando risada à toa, né? Passando o tempo. Aí um cara que tava no meio do grupo lá, postando coisas assim, que era para dar risada à toa, de repente ele colocou um vídeo lá, um monte de mulher pelada. Eu falei, caraca, não tinha nada a ver, não tinha contexto nenhum. No mesmo momento, lógico, eu fui lá, bloqueei, excluí o cara, né? Na vida real a gente não consegue fazer isso. Então, as tentações, elas aparecem do nada, do nada. O grupo que eu estava era um grupo praticamente masculino. É que eu gosto de ficar brincando com o homem o tempo todo. Eu acho que o universo masculino é engraçado. As mulheres são mais sérias, mas o universo masculino é muito engraçado. Eles dão risada de tudo. Ganha um time, eles dão risada. Perde o time, eles dão risada. Então, para eles, tudo é bom. Eu gosto de conversar com o homem. E então eu estava naquele grupo ali com poucas mulheres brincando com aqueles rapazes. Aí de repente aparece um monte de mulher pelada, eu falei, ué, e o que isso tem a ver com aquele, né? Aí já começa um outro tipo de pensamento. Eu bloqueei o cara, saí fora daquele momento ali, né? Depois eu retomo para ver o que salva, né? Porque as tentações aparecem assim, do nada, para estragar um momento de alegria. Então, eu não tenho compromisso com ninguém ali. Ninguém pode me acusar, ela é ciumenta. Não, eu não tenho compromisso com ninguém ali. A questão é o porquê daquilo ali. Para tirar o foco da brincadeira saudável e vir em algo que acaba atraindo os homens, vamos dizer assim, para um outro pensamento. E eu ia ficar ali fazendo parte daquilo? Não. Aí você tem que sair fora, né? As escolhas são nossas, são elas que vão nos libertar ou nos prender. E a gente, às vezes, se prende por atitudes rudes, desumanas às vezes a gente quer dar um castigo numa pessoa, a gente acaba sendo desumana com essa pessoa, a gente não se coloca no lugar dela. E Jesus mostra que a empatia, ela é o princípio do amor. Quando você se coloca no lugar do outro, você está tendo esse princípio de amor, você está desejando ao outro o que gostaria que fosse para você. Esse exercício a gente tem que fazer todos os dias, é ele que realmente nos liberta. Assim como libertou ele das entraves com Pedro, com Judas, até com os seus algozes que colocaram ele lá na cruz. Jesus não tem nada contra ninguém. Ele simplesmente ama e perdoa. Para nós é uma dificuldade esse exercício. Mas isso não quer dizer que nós não estamos buscando e que a gente não vai alcançar. Para isso aqui a gente estuda todo dia um pouquinho, né? Vamos lá, vamos continuar nessa luta aí, para que a gente possa alcançar essa real liberdade. A liberdade de não dever nada para ninguém. A real liberdade de estar bem com as pessoas, independente se elas são boas ou mal ou más com você,
Para você tanto faz, né? O que importa é a sua vida seguir em frente, sem esses entraves, sem essas correntes amarradas que te impedem de caminhar. Porque cada pessoa que você deixa uma mágoa, que você trai, que você mente, que você dribla, né? Que você acha que está sendo esperto diante dessa pessoa, que você acha que está ganhando alguma coisa, fazendo mal com essa pessoa, mesmo que inconsciente, são amarras, né? Eu terminei o último relacionamento falando pro cara, me perdoa. Eu sei que quem errou mais foi ele, mas ainda assim, eu pedi perdão, porque eu não quero amarra com ninguém. Eu não quero que ninguém pense em mim de forma negativa. Eu tenho meus defeitos, eu deixo marcas negativas nas pessoas, sim, mas não é por desejo. Eu não tenho desejo de magoar, de machucar ninguém. Quem entra na minha vida, eu tento fazer o bem. Agora, esse tentar é que é de lascar. Na verdade, a gente não deveria tentar, a gente deveria fazer. E é essa luta que eu tenho todos os dias, de não tentar, mas de fazer o bem. Espero que vocês tenham compreendido que a gente só consegue a liberdade de verdade seguindo os passos de Cristo. Fora dele, não tem salvação.